Olá, galera! Bom, você já deve me conhecer do meu canal principal. O meu nome é Pedro e esse é o meu primeiro vídeo nesse canal. E nele vamos falar sobre a unificação da Alemanha. Bem, sem enrolação, vamos lá. Durante o decorrer dos séculos 18 e 19, duas nações alemãs estiveram conflitando entre si. Elas eram o Reino da Prússia e a Áustria. Ambas eram os maiores estados dentro do Sacro Império Romano-Germânico, que existiu de 962 até 1806. A Prússia, sob o comando de Frederico II, também conhecido como Frederico o Grande, tomou a Silésia da Áustria em 1740, causando uma disputa histórica que iria cessar apenas na segunda metade do século XIX. O motivo para a anexação da Silésia pode ser definido como uma vingança de Frederico sobre a Áustria pelo tratamento de seu pai violento, o rei Frederico Guilherme I, que sempre fez a Prússia ser submissa à monarquia dos Habsburgo. Devido às suas ambições artísticas, o pequeno príncipe Frederico sofria constantemente nas mãos de seu pai. Ele humilhava e esbofeteava o seu filho cada vez que ele se distanciava do que o rei queria que o seu filho fosse, um rei soldado. Em 1730, o rei proíbe a sua proposta de casamento a uma princesa inglesa, por temer uma ruptura com a Áustria. Em seu lugar, Frederico deveria aceitar uma princesa de aprovação da corte dos Habsburgo, Isabel Cristina. Em 1740, Frederico Guilherme morre, fazendo de Frederico, agora Frederico II, rei da Prússia. Logo no primeiro ano de seu reinado, ele anexa a província austríaca da Silésia, chamada de Celeiro da Europa. Essa manobra foi considerada por seus contemporâneos como impressionante e audaciosa, pois todos imaginavam que a Prússia seria derrotada pela Áustria. Durante o reinado de Frederico o Grande, que durou de 1740 a 1786, a Prússia se impôs no cenário europeu, tornando-se de um estado alemão pequenino para uma nação a se respeitar militar e politicamente. No contexto das guerras napoleônicas, a França foi conquistando territórios e se impondo no continente europeu. Com isso, várias nações tentaram parar Napoleão, dentre muitas delas, a Áustria. Durante a Batalha de Austerlitz, que ocorreu em 1805, os exércitos austríacos e russos foram massacrados pelos franceses, forçando-os a se render e assinar o Tratado de Pressburg. Esse tratado coloca um fim ao Sacro Império Romano-Germânico e efetua a criação da Confederação do Reno, que durou de 1806 a 1813, com a união de, inicialmente, 16 estados alemães. Eventualmente, em 1808, mais 23 estados alemães entrariam na Confederação, após Napoleão derrotar a Prússia, em 1807, na Batalha de Friedland. Ela era um estado satélite da França de Napoleão, de uma aliança militar onde deveriam prover suprimentos e tropas para os franceses. Para se distinguir dos dominadores franceses, os povos nesse território começaram a se chamar de alemães, referente à língua falada por eles, o alemão. Havia também o senso de mesma cultura e identidade que estes povos compartilhavam. Após Napoleão ser derrotado na campanha da Rússia em 1812, a Prússia e a Áustria, antes aliadas de Bonaparte, percebem que é um momento favorável e, juntamente com a Suécia, se voltam contra o seu antigo aliado, declarando guerra ao Império Francês, começando na Sexta Coligação, a União Militar contra a França. Em 1813, após a Batalha de Leipzig, que também ocorreu neste mesmo ano, a Sexta Coligação invade os estados germânicos restantes, no caminho para a França, desfazendo a Confederação do Reno. Em 1815, temos o fim das Guerras Napoleônicas, com o exílio de Napoleão Bonaparte para a ilha de Santa Helena, no Atlântico. No ano de 1815, tivemos o Congresso de Viena, o chamado Concerto da Europa,
onde é discutido o futuro e a organização futura do continente europeu. Foi definido um certo balanceamento de poder na Europa, para que nenhum país ficasse tão poderoso, para poder evitar um segundo Napoleão Bonaparte. A Europa voltaria a ter a velha ordem antes da Revolução Francesa, o antigo regime, ou seja, monarquias absolutistas. Após o Congresso, a Prússia ganhou o território da Renânia, no rio Reno. A Confederação Germânica foi formada. Ela era liderada por um presidente que era o imperador da Áustria, Francisco I. Com a formação dessa confederação, começou uma ideia de unificação dos estados alemães. A Prússia era uma peça-chave na ideia de uma unificação da Alemanha, porque era o maior estado alemão, e isso a deixaria no comando. Em 1819, a Prússia forma o Zollverein, uma união comercial que faria compra e venda de produtos mais fáceis nos estados alemães. A Áustria foi excluída dessa união, para que a Prússia se tornasse a nação dominante. Ele removia as tarifas e implementava uma moeda padrão, algo parecido com o euro na União Europeia de hoje em dia. Durante o século XIX, ideias liberais se espalharam pelo continente europeu, muitas delas inspiradas nos ideais da Revolução Francesa. Os apoiadores dessas ideias queriam representação democrática e se opunham à ideia de uma monarquia absolutista. Nesse contexto das ideias liberais e da restauração da velha ordem por parte do Congresso de Viena, estouram na Europa revoltas de cunho liberal, nacionalistas e, em certos casos, republicanos. Essas revoltas são chamadas de Revolução de 1848, a famosa Primavera dos Povos. Durante o final das Guerras Napoleônicas, aconteceu um processo conhecido como Restauração Bourbon. A França voltaria a ser um reino, o primeiro reino francês após a Revolução Francesa de 1789. A família real que governou a nação francesa até 1792, a Casa de Bourbon, voltaria ao trono francês em 1814, com o rei Luís XVIII, assim que Napoleão abdicou do trono imperial francês pela primeira vez. O seu reinado só seria interrompido em 1815 por Napoleão, depois que este conseguiu escapar da ilha de Elba, localizada na costa italiana, 9 meses após a sua primeira derrota. Quando Napoleão foi derrotado pela segunda e última vez, após a Batalha de Waterloo, ou Waterloo, em 1815, e ter sido mandado para o exílio na ilha de Santa Helena, a França se tornou novamente um reino com os Bourbon no poder. Porém, ao contrário do antigo regime, o novo reino sob o comando Bourbon era inesperadamente uma monarquia constitucional bem distante da monarquia pré-1789. Na verdade, muito da administração de Bonaparte foi continuado na Nova França. Os sistemas burocráticos e fiscais foram mantidos. O Código Civil adotado em 1800 foi mantido, não apenas na França, mas em lugares como a Holanda, Bélgica, Itália e boa parte da Europa Ocidental, onde o exército francês pisara. Sendo assim, a França era uma monarquia Bourbon aos moldes napoleônicos. O governo Bourbon duraria até o ano de 1830, quando uma outra revolução eclodiria no reinado do sucessor de Luís XVIII. Carlos X, que assumiu o trono após a morte do irmão em 1824, desejava se aproximar mais do antigo regime. Ele dissolveu uma assembleia e privou o voto do eleitorado, após o resultado insatisfatório de uma eleição. Daí, uma revolução se iniciou na França, sendo chamada de Revolução de Julho. O exército não pôde suprimir os revoltosos, pois sua maior parte estava ocupada na conquista da Argélia. Devido a isso, os revolucionários foram capazes de tomar Paris e o rei Carlos X foi forçado a abdicar. Após a Revolução, outro rei subiu ao poder, Luís Felipe I, o rei burguês, que pertencia à Casa de Orleans. O seu reinado foi marcado pelo apoio da alta burguesia em um momento em que a França iniciava o processo da Revolução Industrial. Por isso, foi apelidado de Era de Ouro da Burguesia Francesa. Apesar de ter sido mantido o modelo de uma monarquia constitucional, o final de seu reinado foi marcado pelo endurecimento político e pela repressão da oposição republicana,
incluindo bonapartistas, que eram simpatizantes de Napoleão Bonaparte, e simpatizantes que queriam o retorno dos Bourbon. Juntando a isso, a fome do ano de 1846, que atacou a safra de batatas durante os anos de 1845 e 1846, criou-se o cenário perfeito para a insatisfação popular. O estopim para uma revolta se deu em 22 de fevereiro de 1848, quando o rei Luís Felipe proibiu a organização de um banquete planejado por políticos e jornalistas reformistas para criticar a política governamental. Com isso, se deu início a uma revolta na capital francesa. Quando os soldados atiraram contra os manifestantes, houve tumulto. Em 2 dias foi formado um governo republicano provisório, instalando-se a Segunda República Francesa. Luís Felipe abdicou e partiu para o exílio em Londres. Em novembro, foi proclamada a Constituição Republicana e em dezembro, após uma vitória nas eleições, Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, se torna o primeiro presidente da França. Para tentar restabelecer a glória que a França possuía durante o período imperial e para perpetuar o seu tempo como chefe de Estado francês, Luís Napoleão propõe em dezembro de 1851 um plebiscito ao povo para que ele possa escolher se um golpe de Estado deve ser feito para restaurar o nostálgico império. A vitória no plebiscito foi fácil, considerando que os franceses eram bastante nostálgicos em relação ao período bonapartista. Com isso em mãos, Luís Napoleão consegue restaurar o tão sonhado império em apenas 2 atos. Ele obtém da Assembleia Legislativa, que era o parlamento, um mandato de 10 anos com o poder absoluto, e troca o símbolo republicano do brasão de armas pelo imperial, dando início ao Segundo Império Francês, sob o título de Napoleão III. Na Áustria, as ideias liberais foram suprimidas pelo chanceler Clemens Metternich, por meio de perseguições e censura. Mesmo com isso, as ideias liberais e os desejos reformistas continuaram a crescer, levando a estourar revoltas pela Confederação Germânica no ano de 1848. Essas revoltas eram de caráter nacionalista e liberal, porém, nelas haviam vários grupos separados. Esses grupos se definiam da seguinte forma: liberais almejavam limitar a influência da Igreja e o poder do Estado, e alcançar um governo de caráter republicano com liberdades econômicas e civis. Nacionalistas desejavam uma unidade nacional germânica baseada na língua comum, o alemão, na cultura, na religião e na sua história. Porém, também haviam grupos radicais, entre eles os democratas, que desejavam alcançar o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens poderem votar, nesse caso excluindo as mulheres, e os socialistas, que desejavam fazer com que os trabalhadores conseguissem adquirir os meios de produção. As ideias de reformas duraram pouco tempo na Áustria, mas mesmo assim, Metternich foi forçado a se demitir e fugir para a Grã-Bretanha. O imperador austríaco, Fernando I, abdicou em favor de seu sobrinho, Francisco José, o futuro imperador que agora passou a ser chamado de Francisco José I. Em Berlim, revoltas foram suprimidas pelo príncipe Guilherme da Prússia, por meio de canhões. Os grupos liberais prussianos almejavam alcançar esses 2 objetivos: o estabelecimento de uma nação alemã sob o comando da monarquia prussiana, ou seja, sob a Casa de Hohenzollern, e reduzir o poder do monarca. O rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, concordou, contra sua vontade, em formar um parlamento que pudesse aconselhá-lo. Os liberais acreditavam que, para assegurar isso, eles precisavam de uma Alemanha unificada. Para isso, eles formaram o Parlamento de Frankfurt. Esse parlamento era pan-germânico, iria redigir a constituição de uma Alemanha unificada. Eles queriam declarar que haviam estabelecido uma nação unificada e que o rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, havia se tornado o imperador deles. Frederico Guilherme recusou a proposta de ser o imperador do povo alemão, e o projeto de uma Alemanha unificada até então acabou. Sem o apoio da Prússia e da Áustria, o Parlamento de Frankfurt se dissolveu em junho de 1849. O Parlamento e a Revolução Liberal
poderiam ter acabado, mas a ideia de uma Alemanha unificada persistia. Havia dois projetos para uma Alemanha unificada. Estes eram o projeto Klein Deutschland, que significa Pequena Alemanha. Nesse caso, a Alemanha seria comandada pela Prússia, excluindo a Áustria, e o projeto Groß Deutschland, que significa Grande Alemanha. Ele seria na junção dos estados alemães, mais a Áustria e os povos do Império Austríaco de língua alemã. Essa ideia de etnia, cultura e língua compartilhadas era muito importante para o nacionalismo. Para lugares como a Itália e a Alemanha, o nacionalismo era um fator que unificava. Para lugares como a Áustria e a Rússia, que eram impérios diversamente étnicos, o nacionalismo era um fator que desestabilizava. A Áustria se opunha à ideia de uma Alemanha unificada, pois sabia que não estaria no comando. Os austríacos não eram os únicos a se oporem a essa ideia. A França e a Rússia se opunham também. A Áustria fez com que os russos persuadissem os prussianos para que eles não abandonassem a Confederação Germânica. Porém, o apoio russo aos austríacos acabou em 1854, quando a Áustria se negou a apoiar os russos na Guerra da Crimeia, que ocorreu de 1853 a 1856. Anos mais tarde, a Áustria perdeu o território da Lombardia para o Reino da Sardenha. Enquanto a Áustria enfraquecia, a Prússia ficava mais forte. A Prússia se industrializava rapidamente, tendo acesso a muitos recursos naturais, como ferro e carvão. O Zollverein também permitiu que ela exportasse esses produtos, fortalecendo a sua economia. Em 1861, Frederico Guilherme morreu e foi sucedido pelo seu irmão, Guilherme I, o príncipe que reprimiu as revoltas em Berlim durante a Revolução Liberal de 1848. Em 1862, ele indicou Otto von Bismarck, o famoso chanceler de ferro, como ministro-presidente, que era o primeiro-ministro, da Prússia. Bismarck almejava unificar os estados alemães do norte sob o domínio da Prússia, enfraquecer as facções liberais, remover a Áustria da Confederação Germânica e fortalecer a posição do rei prussiano. Para isso, ele implementou a chamada Realpolitik, ou política real, que se baseava em uma diplomacia prussiana melhorada, apesar de mais agressiva por meio da força militar. Uma das primeiras coisas que Bismarck fez foi modernizar e aumentar o tamanho do exército para o caso de acontecer uma guerra. Em 1863, o rei dinamarquês Cristiano IX declarou que os ducados de Schleswig e Holstein faziam parte da Dinamarca, mesmo Holstein fazendo parte da Confederação Germânica. Isso leva a Áustria e a Prússia a entrar em guerra contra a Dinamarca. Os dois estados alemães rapidamente vencem os dinamarqueses, pois os mesmos não conseguiram defender as fronteiras dos ducados e tiveram que recuar para o território dinamarquês, fazendo as tropas austro-prussianas continuarem a avançar. Com a capitulação dinamarquesa, a Prússia assumiu o controle de Schleswig e a Áustria de Holstein. Após a divisão territorial dos ducados, esses territórios geraram desentendimentos entre as duas nações. Havia o interesse da Prússia em conectar o Mar Báltico no leste e o porto de Kiel no oeste. Para se proteger de uma eventual guerra, a Prússia se aliou em um pacto defensivo ao recém-formado Reino da Itália, com a promessa de lhes dar o território de Vêneto, então Reino Lombardo-Vêneto. Bismarck também começou a apoiar as ambições francesas e russas para manter-os neutros dessa eventual guerra. A Áustria tentou resolver o problema cercando Holstein, mas isso fez com que os prussianos acusassem os austríacos de estarem os tratando como inimigos. Por isso, tropas prussianas ocuparam Holstein em junho de 1866, causando a Guerra Austro-Prussiana. Em 1866, a Áustria declarou guerra ao seu rival alemão, a Prússia. Devido à aliança defensiva feita com a Itália, os italianos se juntaram aos prussianos, assim como com alguns estados alemães. A maioria dos estados membros da Confederação Germânica se aliaram à Áustria, por enxergarem a Prússia como a agressora do conflito. A maior parte do conflito foi concentrado nos Alpes pela campanha italiana,
e na região da Boêmia pela campanha prussiana. Uma batalha que foi decisiva para os prussianos foi a Batalha de Königgrätz, localizada na atual cidade de Sadova, na República Tcheca. Eles ganharam dos austríacos rapidamente, vencendo em 7 semanas, terminando com a vitória ítalo-prussiana. Um dos motivos para essa vitória foi devido ao tipo de arma que os prussianos estavam armados, o fuzil de agulha Dreise M1841, de disparo único, enquanto os austríacos usavam o fuzil Lorenz, que era carregado pelo cano, similar aos antigos mosquetes. Outro motivo foi o uso de ferrovias por parte dos prussianos. Com o avanço das tropas prussianas, os austríacos se renderam por causa das baixas que sofreram, apesar desses terem tido mais vitórias em batalhas que os italianos. No Tratado de Paz de Praga, a Prússia anexou vários territórios alemães do norte, incluindo Schleswig e Holstein, como Hanover e Hesse-Kassel, conectando os territórios do leste aos adquiridos em 1815, e a Itália anexou Vêneto. Guilherme I queria arrancar a Boêmia da Áustria, porém Bismarck aconselhou o rei e, após muita insistência do monarca, conseguiu convencê-lo de que seria melhor manter a Boêmia como uma região austríaca, pois a Áustria poderia servir como um aliado em uma futura guerra, e não como um inimigo com ressentimentos. A Confederação Germânica foi encerrada, e em seu lugar foi formada a Confederação Norte Germânica. A Áustria perdeu a sua influência nos estados germânicos do sul, e se tornou o Império Austro-Húngaro em 1867, quando a coroa da Áustria se fundiu à coroa do Reino da Hungria, para agradar a nacionalidade húngara, se tornando uma monarquia dualista. Com o surgimento da Confederação Norte-Germânica, em julho de 1867, Bismarck desejava incluir também os territórios alemães ao sul, como o Reino da Baviera, o Reino de Württemberg, o Grão-Ducado de Baden e o Grão-Ducado de Hesse. Ela era constituída por 22 estados, mas era liderada pela Prússia, que ao contrário da confederação anterior, era liderada pela Áustria. Cada estado mantinha sua própria administração, mas a política exterior e assuntos militares da confederação estavam sob o controle prussiano. Foi criada uma constituição para a confederação. Foi decidido que seriam criadas duas câmaras, o Bundesrat, um conselho federal, e o Reichstag, uma espécie de assembleia popular. Os membros do Bundesrat eram diplomatas indicados por cada um dos estados. A Prússia, sendo o maior deles, indicou 17, e a Saxônia, o segundo maior estado, indicou apenas 4. Considerando que todas as decisões eram tomadas pela maioria, a Prússia sempre conseguiu o que queria. O Reichstag era eleito por um sufrágio masculino, universal. Os deputados eleitos não tinham como cuidar da política externa, e muito menos dos gastos militares. A validação e o veto de leis ficavam a cargo de Bismarck, que agora mantinha o cargo de chanceler da nova confederação. A Constituição da Confederação permaneceu sendo a mesma após a unificação. Os prussianos ficaram eufóricos após a vitória contra a Áustria. Apenas poucos críticos ousaram questionar o acerto de Bismarck em relação à guerra contra a Áustria. Liberais que tinham se manifestado contrários às suas atitudes autoritárias e conservadores que desconfiavam da sua lealdade à coroa, agora erguiam suas vozes em elogios ao chanceler de ferro. Porém, Bismarck sabia que não poderia ficar expandindo o território prussiano, porque tinha conhecimento de que outras nações poderiam intervir nos planos de unificação alemã. Por isso, ele precisava que os estados do sul se juntassem por livre e espontânea vontade aos estados do norte. Para isso, ele precisaria esperar a oportunidade certa. A França era uma nação que tinha uma certa influência nos estados alemães do sul. O rápido crescimento da Prússia era algo que ela não esperava. Em 1868, ocorreu uma revolução chamada de La Gloriosa, na Espanha, que forçou a rainha Isabel II a abdicar. Otto von Bismarck vê isso como a oportunidade perfeita para conseguir alcançar a tão sonhada unificação. Ele sugere que Leopoldo,
príncipe de Hohenzollern e primo do rei da Prússia, Guilherme I, assumisse o trono espanhol, que estava vago desde a Revolução, como uma maneira de prejudicar a França, que ficaria exprimida entre duas nações inimigas. Napoleão III se opõe ao pedido de Bismarck e envia o embaixador Vincent Benedetti à Prússia para negociar com o rei prussiano Guilherme I, pedindo que o príncipe Leopoldo não assumisse como rei da Espanha e para garantir que nenhum Hohenzollern tomasse o trono espanhol. A conversa foi transcrita e enviada para Bismarck, que alterou o texto para parecer que os prussianos estavam intimidando os franceses. O texto foi enviado para a imprensa e para as embaixadas estrangeiras. Ele foi chamado de Despacho de Ems. Por causa do caráter hostil do texto, os franceses se revoltam e declaram guerra ao Reino da Prússia em 19 de julho de 1870. Com a declaração de guerra, tudo aconteceu como Bismarck desejava. Os estados alemães do sul se aliaram aos do norte devido à agressão francesa, deixando os franceses isolados nessa guerra. Napoleão esperava derrotar a Prússia, porém, o seu exército não era tão bem treinado e não conseguiram mobilizar tantos homens, demorando para enviar soldados para a frente. Uma das poucas vantagens dos franceses foi o seu fuzil, o Chassepot Modelo 1866, de disparo único, que era superior ao Dreise prussiano. Os franceses possuíam também uma espécie primitiva de metralhadora, a mitrailleuse Montigny. Porém, era grande a sua inferioridade numérica diante do estrondoso número de 500.000 de soldados alemães que invadiam a França. Ao contrário do exército francês, o exército prussiano era bem treinado e bem disciplinado. Uma das vantagens do lado prussiano foi novamente o uso de ferrovias, que também foram usadas na Guerra Austro-Prussiana em 1866, e possibilitou o envio rápido de soldados. Os franceses tentaram agir de maneira ofensiva no começo da guerra, reforçando a fronteira alemã e tentando adentrar o território inimigo. Porém, os prussianos conseguiram enviar homens suficientes de maneira rápida para expulsá-los da fronteira. No final de agosto, uma parte do exército francês estava cercada em Metz, uma outra parte estava em Sedan, perto da fronteira com a Bélgica, sendo comandada por Napoleão III em pessoa. Sedan foi um ponto de virada na história francesa, sendo a batalha mais importante da guerra. Napoleão deu um dia de descanso às suas tropas para que elas pudessem se reorganizar. Isso ajudou os prussianos a terem tempo de cercar o exército inimigo. Em 1º de setembro, com o exército francês e seu imperador cercados pelo exército prussiano, os germânicos começaram a utilizar a sua artilharia. No meio da tarde, após o fim dos disparos dos canhões, vendo que não havia outra escolha a não ser a derrota, Napoleão III envia um telegrama para o rei Guilherme, que estava assistindo todo o combate do alto de uma colina, dizendo que havia se rendido e abdicado da posição de imperador dos franceses. 2 dias após a sua rendição, ele partiu de Sedan para o exílio no Reino Unido. Mesmo após o fim do Império, os franceses continuaram lutando contra os germânicos. Ao saber dos acontecimentos em Sedan e da abdicação de seu imperador, a população de Paris entrou em pânico. Nesse meio tempo, a Terceira República Francesa foi declarada, sob o comando do Governo de Defesa Nacional, uma espécie de governo provisório, liderado por Louis Jules Trochu. Logo de início, o governo de defesa começou a procurar uma maneira de contra-atacar os prussianos, mas para isso eles deveriam ser rápidos, pois com a vitória em Sedan, eles estavam marchando rapidamente até Paris, onde no final de setembro foi começado o cerco de Paris. Para escapar do cerco, alguns franceses utilizaram balões para enviar mensagens fora de Paris. Em outubro, os franceses conseguiram montar uma resistência na cidade de Tours e tentaram em vão quebrar o cerco. Enquanto isso, Bismarck temia que a opinião pública influenciasse e persuadisse seus aliados do Sul a retirar o seu apoio militar à Prússia. Tendo isso em mente, Bismarck agiu com rapidez para assegurar a permanência da aliança. Não foi uma tarefa fácil. Baden estava ansiosa para se juntar ao novo Reich alemão, porém o rei da Baviera, Ludwig II, e o rei de Württemberg, Carlos I, não estavam ansiosos a se juntar à Prússia. Bismarck então teve um plano que iria agradar ambos os monarcas.
Ele fez concessões políticas a ambos os reis e conseguiu subornar o rei Ludwig, dando-lhe dinheiro em troca da união com a Prússia. Enquanto isso, em Paris, conforme o tempo do cerco passava, a população parisiense ficava mais faminta. A comida já havia acabado e, desesperados, a população começou a matar animais, incluindo animais de estimação, como cães e gatos. Vendo que não havia mais escolha, o governo francês começou então as negociações de paz com a Prússia. Vendo que a guerra estava ganha, os estados do sul finalmente se juntaram à Confederação Norte-Germânica. Em 18 de janeiro de 1871, no salão de espelhos do Palácio de Versalhes, ao lado de seu filho, o príncipe Frederico, do Grão-Duque de Baden, Frederico I, e diante de Otto von Bismarck e de outros monarcas e militares alemães, o rei da Prússia, Guilherme, era coroado Guilherme I, imperador alemão, ou Kaiser, e assim era proclamado por Bismarck o Império Alemão, nascendo o primeiro Estado alemão unificado. Alguns dias mais tarde, a França finalmente se rendeu, pelo Tratado de Versalhes de 1871. Nele foi estabelecida a paz entre a França e a Alemanha. Ele também oficializava a fundação do Império Alemão, na união da, agora dissolvida, Confederação Norte-Germânica e os Estados Alemães do Sul. Mesmo com o Império, os estados pré-existentes à unificação continuaram a existir, mantendo o Reino da Prússia, o Reino da Baviera, o Grão-Ducado de Oldenburgo, entre outros, com seus respectivos soberanos e casas reais. Porém, cada um desses devia fidelidade ao imperador, que também era o rei prussiano. A questão do título imperial foi muito discutida entre Bismarck e Guilherme I. Guilherme queria ser chamado de Imperador da Alemanha, mas Bismarck sugeriu que o monarca escolhesse o título de Imperador Alemão. Bismarck sabia que tal título poderia desagradar os soberanos dos outros estados, especialmente no sul, que por muito tempo hesitaram em concluir qualquer união com a Prússia, e queriam ver isso como se Guilherme desejasse governar sozinho, sem a ajuda dos outros monarcas. Mesmo pouco antes da coroação de Guilherme, a questão do título não havia sido resolvida. Em um ato de surpresa, Guilherme cede a Bismarck e aceita o título de Imperador Alemão. O Tratado de Frankfurt foi assinado em março de 1871. Ele foi o tratado da Guerra Franco-Prussiana que impunha as condições para a França e confirmava a união dos Estados germânicos, fundando a Alemanha. Neste tratado, a Alemanha exigiu que os franceses cedessem a região da Alsácia-Lorena para eles, retomando um território há muito tempo perdido para os franceses, após a Guerra de 30 Anos em 1648, sendo visto historicamente como um território alemão de direito. Ela era uma região muito importante para ambos os países, sendo muito rica em carvão e ferro, recursos naturais importantíssimos em uma era de industrialização. Após a guerra, a França seria forçada a pagar uma indenização de 5 bilhões de francos, e para garantir que a dívida seria paga, o exército alemão ocuparia o norte da França até setembro de 1873. Tem início então o período conhecido como Belle Époque, a Bela Época, que duraria até 1914, com o início conturbado da Primeira Guerra Mundial. A perda da Alsácia-Lorena e a derrota humilhante na guerra gerou na França o sentimento de revanchismo, que seria uma das causas da declaração de guerra por parte dos franceses durante a Grande Guerra de 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial, e da aliança anti-germânica, juntamente à Rússia e ao Reino Unido, anterior à guerra, a Tríplice Entente. Bem, é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês nas suas aulas. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e colegas. E boa sorte com seus estudos. Até a próxima.